A paz do nosso Senhor Jesus e o amor de Maria, nossa mãe, sejam com todos nós. Sejam bem-vindos ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu sou o ex-pastor Jean-Pierre e no vídeo de hoje eu gostaria de responder ao amigo Thomas Lopes pelo vídeo de ontem à noite sobre mim e por ter feito uma boa divulgação do meu canal. Mesmo sem ter me comunicado, eu teria participado com toda certeza, mas obrigado pela gentileza e por ter divulgado o meu trabalho no YouTube. Mas vamos logo às respostas. Vamos dividir as respostas em duas categorias: as questões pessoais e as questões teológicas. Primeiro, eu não estou reclamando dos textões dos haters, até porque a grande maioria eu não leio. Eu estou reclamando da falta de coerência mesmo. Por tamanho, por mim, podem escrever quanto for possível, ou quanto for permitido pelo YouTube, pelo número de caracteres. A questão é incoerência, inconsistência mesmo, certo? Eu gostaria de ler textos baseados em ideias de reflexão profunda, não de pensamentos rasteiros sem fundamento. É por isso que eu falo de versículos desconexos, porque vão pensando aqui e ali, juntam tudo, viram Frankenstein, viram um amontoado de coisas que não dizem nada. Eu não estou proibindo ninguém de escrever, fiquem à vontade. A questão é trazer textos coerentes, com uma ideia bem elaborada, com uma ideia bem desenvolvida, certo? Se o Rodrigão errou, ou não tinha certeza do nome da santa de devoção do Martim Lutero, na minha opinião, ele nem deveria ter mencionado. Olha só, se eu me proponho a contar os detalhes da vida de um santo católico, eu deveria, antes de entrar nos detalhes da vida do santo, primeiro ler, me informar, para não passar para frente detalhes insignificantes, mas que podem trazer sobre todo um conjunto de ideias que eu estou apresentando uma dúvida ou um grande prejuízo. Por exemplo, se eu vou contar a história das aparições de Nossa Senhora de Fátima e não lembro na hora o nome dos 3 pastorinhos que tiveram a visão, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a saber tudo. Basta ter a humildade para que eu diga: olha pessoal, nesse momento eu não lembro o nome das crianças. Agora, inventar? Para quê? Com qual propósito? Dizer que foram Maria, Serafina e João, quando na verdade foram Lúcia, Jacinta e Francisco? Ou será que é a vontade de mostrar que sabe, o orgulho de mostrar que sabe tudo? Eu posso colocar em risco a credibilidade de tudo que eu estiver falando daí para frente se alguém perceber a minha gafe, Então, o Rodrigão, no afã de ser o sabichão, ele cai exatamente nessas coisas. Por isso que eu mencionei no vídeo. A minha vida não mudou por causa desse erro, mas a minha opinião sobre ele sim. Daqui para frente, tudo que ele disser vai ficar sob júdice para mim. Mas vamos em frente. Quando eu menciono o Rodrigão, não é porque eu tenho alguma coisa contra ele. Muito pelo contrário. Se teria pessoalmente muito mais situações da minha vida muito parecidas com a dele, como a passagem pela depressão. Eu cito ele como exemplo, não para atacá-lo, como se ele fosse deixar de ser quem ele é por causa das minhas apreciações. Eu cito ele no sentido de mostrar aos católicos que os teólogos renomados protestantes tropeçam em pequenas coisas e que também poderiam tropeçar em grandes. Ele pode ter amizade com padres, com bispos, ele pode ter amizade até com o Papa. Os comentários que eu fiz sobre ele não dizem respeito à sua pessoa, dizem respeito às suas afirmações. Então não vamos misturar a simpatia,
o charme, a elegância, o glamour do Rodrigão com a teologia que ele defende. Vamos separar o homem do seu pensamento. Outra coisa, eu sinceramente, eu fico um tanto decepcionado quando eu vejo vocês tentando ali se descolar, né, do grande conflito e tentando se descolar da senhora Ouro Branco. Para nós, o catecismo da Igreja Católica é tão importante quanto a Bíblia para a formação cristã. Não temos nenhum problema em fazer essa afirmação. Então, meu amigo Thomas, se Lutero não é tão importante, é muito interessante que a senhora Ouro Branco tenha gastado 2 capítulos do grande conflito para falar sobre as virtudes quase divinas de Lutero. No capítulo 7, ela chama Lutero de o líder. E no capítulo 8 ela afirma que se o reformador tivesse cedido em um único ponto, Satanás e os seus anjos teriam conquistado a vitória. A sua firmeza inabalável foi o meio de libertar a igreja. Interessante você dizer que Lutero era irrelevante, pois a sua profetisa diz que se ele tivesse recuado, Satanás teria vencido, e por conseguinte, a obra da cruz haveria falhado, ou seja, tudo estava baseado em Lutero. Nele se concentrava o futuro da humanidade. E agora vocês dizem que ele é uma figura irrelevante. Outra coisa, Lutero lutou para o quê mesmo? Para dar direito de educação? Interessante, né, que a Igreja Católica não se importava com a educação, mas Lutero era um professor. É muita contradição. Um professor de universidade dizer que antes dele não haviam meios de educação. Mas nós concordamos num ponto. A reforma foi mais que um movimento ou uma revolução. Ela foi uma revolução econômica, muito mais do que religiosa. Lutero não morreu por ser um ser de luz guardado por Deus. Muito pelo contrário. Ele tinha todo o poder burguês do seu lado, que queria expulsar a Igreja Católica do seu território. E ele tinha toda a proteção de Frederico o Sábio, príncipe eleitor da Saxônia, que era parente do imperador anglo-saxão Carlos V, que era seu sobrinho. Ou seja, Lutero conseguiu muito bem jogar o jogo político da época. No ponto em que você diz que a vida de santidade e de testemunho não importa, aí nós temos então as nossas divergências. Para mim tem uma grande importância. Quando eu descobri que Lutero escrevia a maioria dos seus livros bêbado, eu fiquei chocado. Isso não agora, já há alguns anos. Então, o mensageiro sujo transmite uma mensagem suja. Um mensageiro corrupto transmite uma mensagem corrupta. Lutero diz que, enquanto eu dormia e bebia cerveja em Wittenberg junto de meus amigos, Deus fez tudo. Olha só que consideração que ele faz da obra da Reforma Protestante. Esse era o grande reformador, um homem de muita oração. Outra coisa, eu acho interessante você tentar diminuir o fato de Lutero beber cerveja, vinho, comer linguiça e dizer que, mesmo assim, ele estava firme em todos os pontos, né? Como diz aqui o grande conflito. Eu pensei que fossem coisas que a Igreja Adventista proibisse. Mas bem, vai entender, né? Davi, ele não podia ser exemplo de cristão, meu irmão, porque ele era judeu. E outra coisa,
Ele vivia confessando os seus erros e se arrependendo deles, coisas que não se vê em Lutero. Nos últimos dias de Lutero, decepcionado com a falta de conversão de judeus à fé reformada, uma coisa que ele esperava, que ele achava que ia acontecer, ele escreveu o pior de todos os seus livros, que curiosamente a senhora Ouro Branco não colocou no grande conflito: Dos Judeus e as Suas Mentiras. Livro utilizado por Hitler como uma das bases para o massacre de judeus na Segunda Guerra Mundial. Interessante, né? Outra coisa, irmão Thomas, só te corrigindo, você disse que Salomão teve uma vida depravada e no final acertou as contas e escreveu seus livros. Não, meu irmão, na verdade foi o contrário. Ele passou uma vida exemplar. Inclusive ele construiu o templo, né? O templo de Salomão, o templo que o seu pai Davi quis construir e não conseguiu. Foi no fim da vida dele, né? Que a Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4 em diante: à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se a outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor seu Deus. Também fez santuários locais para os deuses de todas as outras mulheres estrangeiras. Só corrigindo, é exatamente o oposto do que você falou sobre Salomão. Então, para mim, o mensageiro importa. Em Atos, capítulo 16, versículo 17, uma mulher vinha gritando atrás de Paulo, dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo. Isso era mentira? Não. Mas Paulo mandou ela se calar, e o espírito de demônio que estava nela saiu e ela ficou liberta. Os que usavam ela para ganhar dinheiro ficaram irados. Então, para mim, o mensageiro importa, tanto quanto a mensagem. Outra coisa, a Igreja Católica nunca aceitou teses de Lutero. A justificação pela fé é uma doutrina ensinada pela Igreja centenas de anos antes de Lutero nascer. Outra coisa, a questão sobre participar da comunhão sem participar da confissão é um baita espantalho. Aqui você escorregou feio, feio. Eu, assim, ó, sinceramente, sabe o que é quando você tem vergonha alheia? Eu fiquei com vergonha alheia de ouvir você dizer isso. Só reforça os argumentos de que vocês protestantes batem no que vocês não conhecem. Vocês precisam construir um espantalho e bater no espantalho. Você falando fica até engraçado. Sinceramente, eu tive que rir. Porque de fato foi cômico, né? Seria interessante você mostrar o erro, o sacrilégio, né, que foi cometido. Teria que pegar o catecismo, né, da Igreja Católica, ou o Código de Direito Canônico e mostrar, né? Aí sim, aí ficaria interessante. Deixa eu ser bem detalhista. Já que você não se informou sobre esse assunto antes, eu vou te explicar, com todo carinho e com todo amor em Cristo. Quando uma pessoa que foi batizada na Igreja Católica teve a sua primeira Eucaristia e também teve o Crisma, quando essa pessoa deixa a Santa Igreja, ao retornar, ela precisa fazer o que se chama de declaração de profissão de fé. É um documento que une o credo apostólico com o credo niceno-constantinopolitano e de renovação das promessas do batismo. Nesse documento, que a pessoa está retornando, ela confessa publicamente os seus pecados, ela confessa os seus erros de doutrinas cismáticas e ela reafirma a sua fé na Igreja Católica. A partir desse documento de retorno, o novo católico está apto para receber todos os sacramentos da Igreja. Certo? E se for um adulto
que nunca se batizou, que nunca foi católico, né, e que ele se converte ao catolicismo, é necessário que ele faça a catequese, que ele se batize, que ele participe da sua primeira Eucaristia e que ele participe do crisma. Aí sim ele vai precisar do sacramento da confissão. Entendeu? Né? Entendeu por que no meu caso não foi necessário o sacramento da confissão auricular? Porque no meu caso eu já tinha passado por todo esse processo. Eu só precisava ser recebido na comunhão da Santa Igreja. Viu, Thomas? É ruim falar do que a gente não sabe, né? Agora, eu não vou dizer nada. Mas os protestantes não consideram vocês do mesmo grupo, não é? O que você acha? Não sou eu quem estou dizendo. Eu vou colocar aqui um vídeo do pastor Martinez falando sobre a igreja adventista. Isso aqui é uma questão entre vocês, não é entre nós. Certo? Voltando aqui então para o Adventismo. Em primeiro lugar, a igreja brasileira precisa entender que o Adventismo é uma seita perigosa. Eu vou repetir. A igreja adventista do sétimo dia é uma seita perigosa. Isso é importante que a igreja saiba. Tá? E a pior heresia, isso aí eu acho que é consenso entre todos os apologistas, é o juízo investigativo. Esse juízo investigativo, ele vai nascer do abismo do dia que nada que aconteceu. Aquele dia que não ocorreu coisa nenhuma. Foi o dia que eles marcaram para a volta de Jesus. Então, eles marcaram para março de 43, depois outubro de 1844. Tiveram outras datas, mas vamos focar nessas duas. Foram as datas principais. Esse é o desapontamento. É o grande desapontamento, porque nada aconteceu. Né? Outra coisa, parece que o pastor Augustus Nicodemos também não concorda com o fato de o grande conflito não ser uma segunda Bíblia para vocês. Eu não vou me meter, é uma questão de irmãos, só vamos ouvir. Aqui eu vou ler da Revista Adventista de fevereiro de 1984, na página 37. Cremos que o ministério e os escritos de Ellen White foram a manifestação do dom da profecia. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos. O produto dessa inspiração tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Nós negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente daquele encontrado nas Escrituras Sagradas. Ou seja, a inspiração dela é igual à inspiração das Escrituras. Deixe-me ler também do livro Nisto Cremos, no Fundamento 17. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Como a mensagem do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. E aqui nesse vídeo, eu não sabia disso, sinceramente. Parece que a senhora Ouro Branco era também um pouco de racista. Bom, mas se Lutero era antissemita, né? Não sou eu que estou dizendo, são os irmãos de vocês. Não deveria haver o casamento entre brancos e negros. Olha o que ela diz, olha o absurdo que essa falsa profeta, essa bruxa, né, uma bruxa, fala a respeito do casamento de brancos com negros. Você que é adventista, em nome de Jesus, veja bem, nós não estamos inventando nada aqui. O objetivo não é inventar, é algo muito sério. Olha o que ela diz aqui, que os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais, ou seja, os filhos odeiam os pais. E quem são esses pais? Os pais que se casam e um deles é negro e o outro é branco. Ela vem dizendo isso, olha, os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais, que lhes deram essa herança para toda a vida. Por essa razão, caso não houvesse outras, não deveria haver casamentos entre brancos e negros. E essa diaba aqui, se existe esse termo, né? Não existe. E para encerrar, pessoal, nosso amigo Rodrigão mandando a gente rezar para o Homer Simpson. Por que no momento de orar, você reza para Nossa Senhora e São Francisco de Assis, mas não reza para o Homer? Eu fiquei até assustado que ele dissesse isso.
Mas é melhor ter imagens em casa, né, do Homer Simpson, do que de deuses egípcios. É muita hipocrisia chamar os santos católicos de ídolos e ostentar deuses egípcios. Mas fiquem todos com a nossa Santa Mãe do Céu e com seu Divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e espero que tenha ficado claro para todos. Que Deus abençoe a todos.